nossa palavra de hoje é o versículo que está no livro de Filipenses, o capítulo 2, o versículo 13. Quantos acharam? Filipenses, capítulo 2, o versículo 13. Estou lendo na versão NVI. Amém? Diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. O que está dizendo? Que Deus é quem faz o querer, dar o querer, como Ele que vai efetuar o querer que Ele colocou em nosso coração. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós cremos que é o desejo do Teu Espírito que compartilhemos sobre esse assunto nessa noite. E neste momento nós te damos liberdade para que a Tua vontade ela seja feita, para que aquilo que está no Teu coração seja expressa nessa noite de uma forma simples e clara, mas que nós possamos sair daqui tocados de modo profundamente, para que a nossa vida não entre no conformismo desse mundo, mas para que nós possamos provar da Tua vontade. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero contar uma história para você, nem precisa projetar, mas eu quero contar uma historinha para vocês. Havia um jovem muito cheio de planos. Ele morava em uma cidade pequena e ele tinha muitos sonhos. Durante a sua infância, ele era conhecido como um jovem sonhador. Vocês conhecem alguém assim? Alguém que, pequeno, criança, sonha muito. E ele ficava ali dizendo para os seus pais de como ele seria alguém importante, de como ele conseguiria mudar a vida da sua família. E ele carregava tantos sonhos, e não bastava falar, ele também escrevia esses sonhos. Alguém se identifica com ele? Escrevia os seus sonhos ali num caderninho. E ele dizia: quando eu crescer, eu vou viajar o mundo. Eu vou conhecer inúmeras cidades e outros países. Mas, em decorrência ali da vida, ele vendo os moradores daquela sociedade tão pacata, todos, quando cresciam, os colegas dele também casavam, tinham filhos e ficava por ali na mesma vida. E durante muito tempo, quando ele compartilhava dos seus sonhos, as pessoas apontavam para ele e diziam que ele sonhava demais e que ele não ia chegar a lugar algum. Ocorre que esse jovem, John, ele deu ouvido a quê? Ao medo e à insegurança. E com o passar do tempo, os seus sonhos foram o quê? Enterrados. Os seus sonhos foram então sepultados. Hoje, ele vive ainda no mesmo lugar. Infelizmente, ele não viajou para outros lugares, como ele falou, e com apenas o necessário, ele deixou de sonhar. Talvez você fique olhando para essa história que eu estou te contando e você se lembre agora de algumas pessoas. Alguém conhece alguém assim? Que quando era criança sonhava muito, mas por alguma razão essa pessoa deixou de sonhar? E hoje, se a gente encontrar com John, ele provavelmente vai dizer: o Brasil não tem jeito, a política do Brasil está difícil, a vida é difícil mesmo. E a gente observa o que no John? Um homem desesperançoso. Essa poderia ser mais uma história ou só a história do John. Mas infelizmente, essa história que nós estamos compartilhando hoje é a história de muitos de nós. Infelizmente é essa a realidade. E todas as vezes que John
ele deixou o medo e a insegurança invadir o seu coração, ele tampou o seu ouvido e deixou de ouvir a voz de quem? De Deus. Ele abandonou os projetos de Deus para a sua vida. E aí você pode dizer, Dilson, mas você acabou de ler um versículo onde você citou que o querer e o efetuar é do Senhor. É por essa razão que eu estou contando essa história para você. Porque provavelmente, em alguma área da sua vida, você enterrou algum tipo de sonho. Só que hoje, o Senhor, Ele quer fazer o quê? Ressuscitar. Hoje é uma noite que o Senhor, Ele quer tirar os teus olhos das circunstâncias, daquilo que está à sua frente. Ele quer que você tire os seus olhos da sua família. Ele quer que você tire os seus olhos das circunstâncias e você comece a olhar para quem? Para Ele. Amém. Você toma posse dessa palavra. Por quê? Porque para Deus não há nunca um impossível. E a partir da história do John, eu quero trazer algo ainda para você. Eu quero que a Estefânia coloque uma imagem para você. Quando você olha para essa imagem, o que ela fala contigo? Representa algo para você? Talvez não. O que vocês veem ali naquela imagem? Você vê uma mulher deitada numa rede e lendo um livro, não é mesmo? Poderia só ser uma imagem, mas essa imagem, tá vendo o número que está ali? 2000? Tem quantos anos isso? 12 anos. 12 anos. Há 12 anos atrás, eu tive um sonho. E esse sonho, eu estava deitada em uma rede. Essa rede, por incrível que pareça, armada realmente em algumas árvores, por cima de um córrego. E eu estava com algo na mão. E ali, um lápis que eu também tinha na mão, caía onde? Num córrego. E quando caía no córrego, a água começava a carregar esse lápis. Mas havia uma voz, e essa voz chamava o meu nome. E ela falava, Dilce, pega o lápis. E novamente aquela voz veio e falou, Dilce, pega o lápis. E eu acordei. Quando eu acordei com a sensação de que o Senhor, Ele estava falando comigo. Mas eu não entendia, porque naquela época eu não olhava para sonhos como eu olho hoje. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Mas eu procurei a minha pastora na época, a pastora Neila. A Isadora era só uma bebezinha, pequenininha, né? E eu falei, pastora Neila, eu tive um sonho e contei o sonho para ela. Naquela hora ela disse para mim, e eu quero que você escute o que eu vou te dizer. Ela disse, Dilce, você é uma escritora. O que ela disse? Você é uma escritora. Mas ainda não chegou o seu tempo. A rede representa um lugar de descanso. O lápis que caiu simboliza a escrita. Mas a vida, o córrego representa a vida. E com o passar do tempo, pode ser que a vida queira carregar o seu lápis. Dilce, não deixe a vida carregar o seu lápis. Entende o que eu estou falando? Eu guardei aquela palavra dentro do meu coração. No ano de 2022, final do ano, o Senhor trouxe de volta esse sonho.
E eu procurei alguém para quê? Para que pudesse desenhar ele para mim. Até que eu encontrei alguém. O Eduardo fez esse desenho para mim. E a partir dali, eu coloquei esse desenho num porta-retrato, no meu local de trabalho e na minha casa. Se vocês forem no meu quarto de oração, eu tenho essa foto, eu tenho esse retrato lá. Para que eu olhasse, para que eu me lembrasse. O que a minha pastora falou para mim? Você é uma escritora. Naquele ano, no ano de 2023, eu fui convidada para fazer parte da escrita de o primeiro livro, que foi o Diamante. E em seguida o Senhor me entregou o Transformada. E esse ano, no dia 26, nós estaremos lançando um devocional com 365 o quê? Mensagens. Mensagens que vão tocar o quê? Milhares e milhares de milhares. Entende? Há diferença da vida do John? Sim. Enquanto o John contava os seus sonhos, tinha alguém que falava que ele não iria chegar no lugar que ele desejava. Enquanto o John compartilhava os seus sonhos, naquele lugar que ele morava, tinha um assassino de sonhos. Mas eu encontrei quem? Uma promotora de sonhos. Alguém que ergueu uma voz profética sobre a minha vida. E por causa daquela voz profética, a voz de Deus, ela não foi abafada, ela não foi ocultada. E quando eu peguei o primeiro livro que eu fui compartilhar com os pastores que estariam escrevendo, o pastor Jacques liberou outra palavra sobre a minha vida, novamente. Você é uma escritora. E esse é só o primeiro de milhares. Entende? Você pode aplaudir Jesus? Quem coloca dentro de nós o querer e o efetuar é quem? É o Senhor. Agora vira para quem está do seu lado. Diga assim, sonhe. Sonhe mesmo. Sonhe, Leslie. Sonhe alto. Sonhe grande. Sonhe. Fale com mais firmeza. Realmente você precisa aprender o quê? A sonhar. Então o título dessa palavra é sonhe outra vez. E outra vez. E outra vez. E quantas vezes forem necessárias. Amém? Porque quem é que coloca dentro de você o querer? E quem é que é responsável por realizar? O sonho, ele só não acontecerá se você der ouvido à voz de quem? Do medo e da insegurança. Amém? E aí eu quero te fazer uma pergunta hoje. Então, por que nós deixamos de sonhar? Por que o John, que é o jovem que eu te contei a história, ele deixou de sonhar? Eu quero te compartilhar com você 3 razões. A primeira delas, deixamos de sonhar porque alimentamos dentro de nós o sentimento de orfandade. A segunda razão, nós deixamos de sonhar quando temos uma identidade deformada. E a terceira razão, nós deixamos de sonhar quando falta esperança. E aí nós vamos explorar um pouco mais. A primeira razão, o que eu falei? Nós deixamos de sonhar quando nós carregamos um sentimento de orfandade. Eu disse que você é órfão, mas eu disse que você se sente órfão. Amados, o sentimento de orfandade, ele tem assolado a humanidade. Uma das perguntas que eu mais faço para as pessoas é: quem é você? Responda: quem sou eu? E conscientemente as pessoas respondem para mim: eu sou filha amada de Deus. Só que
quando nós vamos conversar com essas pessoas, quando nós vamos conviver com essas pessoas, é realmente essa a verdade? Não. A verdade é que ela carrega um sentimento de que ela é órfã. Se eu perguntar para você hoje, agora, quais são os seus sonhos? Você está com ele anotado? Você tem um caderninho ou um lugar reservado onde você tem os seus sonhos escritos? Você tem sonhado baseado na tua condição de hoje, no emprego que você está, ou você tem sonhado realmente aquilo que está dentro de você? Aquilo que foi colocado dentro de você. O que nós lemos em Filipenses? Que o querer e o efetuar é de quem? Põe uma coisa na sua cabeça: quem coloca a vontade dentro de você é quem? Responde para mim. Quem coloca a vontade dentro de você? Então quem colocou a vontade dentro de você é o responsável por realizar. Você não pode fazer nada da sua vontade. Você nem sabe se amanhã você está vivo. Você pode dizer se amanhã você está vivo? Mas você tem fé de que amanhã você vai acordar e você vai estar vivo. Amados, eu sempre fui uma criança que sonhei muito. E todas as vezes que eu sonhava, me chamavam de sonhadora. Diziam para mim que eu sonhava demais. Muitas das vezes eu enfrentei tantos problemas dentro de casa, com os familiares. Não estou falando dos meus irmãos, mas às vezes com tios. Porque dizia a palavra que eu mais ouvi na minha infância, que eu só queria ser filha de rico. E eu precisava ter me conformado porque eu tinha nascido numa família que era pobre. Quantas vezes eu ouvi isso? Só que aquilo não me limitou. E muitas das vezes você está aqui dentro da igreja, você está vivendo uma vida que você tem hoje, porque você carrega dentro de você um sentimento de orfandade. O sentimento de orfandade é comportamental. Eu quero que você entenda isso. Você fala que é filho, mas o seu comportamento ele diz outra coisa. Eu louvo a Deus pela vida do meu marido. Todas as vezes que eu falo aqui no púlpito, eu falo, amados, com muita gratidão, porque as nossas filhas têm o melhor pai do mundo. Você sabe o que significa ser o melhor pai do mundo? O Arsenio não anda podando as meninas dos desejos delas. Ele dá para ela, e ele não diz apenas essa é a minha condição. Ele fala: filha, nesse momento você pode aceitar isso, logo mais o papai vai te dar, vai ter condições de te dar algo melhor. Ele não limita o sonho delas. Mas eu e você, nós crescemos muitas das vezes sem a presença de um pai. E a maioria de vocês, quando pedia algo para o seu pai, você recebia o quê? Não! Você inclusive aprendeu que para você receber qualquer coisa, você tinha que fazer algo, você tinha que merecer. Põe uma coisa na sua cabeça: você não precisa fazer nada para receber a bondade de Deus. Hoje nós estamos diante de uma igreja que se relaciona com Deus Todo-Poderoso, mas não desfruta da presença do Pai amoroso. Deus é Pai. E talvez seja difícil a gente se relacionar com esse Deus, sabe por quê? Porque nós não temos essa imagem desse Pai. Desse Pai que cuidava, desse Pai que protegia, desse Pai que não limitava, desse Pai que transbordava, desse Pai que era abundante, desse Pai que botava você no colo, nesse Pai que te abraçava. É difícil, amados. E tudo isso, eu falo que o maior ataque de Satanás tem nome. O maior alvo de Satanás tem nome, sabe o que é? A família. Porque na família que essa base, ela é estabelecida. Tem muita gente vivendo como um mendigo, vivendo uma vida de miséria, porque faltou pai.
Mas você tem um pai. Amém? Eu estou aprendendo, amados, o que é ter um pai. Quem não teve um pai tem a imaginação paralisada, tem deficiência na sua imaginação, e essa é uma das razões pelas quais o coração não sonha. É por isso que a gente tem muita gente hoje confiando na força do seu braço. Hoje eu vivi uma das experiências mais poderosas durante esses 44 anos de vida. O Oséias é testemunho. Nós saímos de Porto orando, e a nossa oração é uma oração diferente. Pai, nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor. Nós sabemos que nós não precisamos nos desesperar, porque o Senhor é um Pai bondoso. Inclusive eu compartilhei com ele que ontem eu acordei com algo dentro do meu peito diferente, e ele dizia para mim: eu sou um Pai bondoso, eu sou um Pai bondoso, eu sou um Pai bondoso, eu sou um Pai bondoso. Eu quero te dizer que você não precisa de performance para se aproximar do seu pai. Eu quero te dizer que você não precisa ser o melhor filho para se aproximar do seu pai. Eu sei que dentro de casa a gente foi criado assim. O filho mais obediente, o filho mais querido, era o filho que desfrutava mais do colo. Isso é verdade. Talvez você foi o filho reprimido, foi o filho criticado, a filha deixada de lado. Mas existe um pai que é bondoso, um pai que é amoroso. Nós precisamos resgatar isso. E hoje eu entrei dentro de uma sala, nós tínhamos feito essa oração e havia um sorteio de um tema da qual nós participaríamos de uma prova. E eu tinha dito: Senhor, só o Senhor para fazer esse tema ser sorteado. Eu fiz prova de Deus, amados, como nunca eu tinha feito. Eu vou contar para vocês, quando eu vi aquele sorteio, que eu vi, eu fiquei sem memória por alguns minutos. Eu dei graças a Deus porque eu não gritei, não berrei dentro daquela sala. Sabe por quê? Porque o meu pai tinha me ouvido. Você sabe quantas vezes eu tive na minha vida um pai que me ouvisse? Eu não tenho essa memória. Eu não tenho uma memória de sentar numa mesa e comer com meu pai. Enquanto eu escrevia o Rendida, teve um dia que eu disse: Senhor, qual é a mentira que eu carrego a respeito do Pai? Falei para o Espírito Santo: Espírito Santo, qual que é a mentira que eu carrego a respeito do Pai? Sabe o que ele me mostrou? Uma mesa de madeira bem grande, mas aquela mesa não tinha ninguém sentado. E ele disse: você nunca sentou na mesa com o seu pai, e por causa disso você acha que eu não sento contigo. Mas ele me deu uma segunda visão. Eu não sei se vocês já viram aquela caneta de antigamente, que às vezes tem nos filmes, que parece uma pena escrita com tinta. E de repente eu vi uma caneta escrevendo. E ele disse para mim: enquanto você escreve o Rendido, é a minha mão que conduz a sua. Eu estou contigo. Entende o que eu estou falando? Qual que é a mentira que você tem carregado a respeito do Pai? Eu sei que o nosso Pai da terra, ele falha e ele vai falhar. Mas eu quero te lembrar o que diz a palavra do Senhor em João 14:18. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Não tem coisa pior do que o sentimento de orfandade. Não tem coisa pior do que você ter um pai e parece que você não tem. Eu acho que pior do que não ter um pai, saber que ele está morto, é você ter um pai vivo e você não poder contar com ele.
É você poder ter um pai que está vivo e ele olhar nos seus olhos e dizer: você não é minha filha. Eu ouvi isso com 10 anos de idade. Eu chorei alguns dias e eu me revoltei contra ele. Mas a palavra do Senhor diz em Salmo 68, versículos 5 e 6: Pai, para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. O que o Senhor está dizendo? Se o seu pai da terra falhar contigo, eu não vou falhar. Eu quero dizer novamente para você: você tem um pai, só que não é qualquer pai. Você pode repetir isso comigo? Fala: eu tenho um pai bondoso, amoroso. Eu não preciso de performance para receber migalhas. Eu não preciso fazer nada, porque o meu pai, ele me ama e ele abunda e transborda na minha vida. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Não se aproxime do Senhor com espírito de escravidão. Não se aproxime do Senhor como escravos. Não se aproxime do Senhor como mendigo. Não se aproxime. Durante muitos anos da minha vida, eu não orava. Eu sempre pedia alguém para orar por mim. Sabe por quê? Porque eu achava que Deus não iria ouvir a minha oração. Porque eu era uma filha má. Porque eu era uma filha desobediente. E eu quero te lembrar: sem a segurança de um pai, a alma se recolhe e para de construir o amanhã. O que você tem deixado de construir porque você tem se sentido insegura? O que você tem deixado de construir para o seu amanhã porque você tem se sentido sozinha? Se você olhar essa imagem, quantas vezes nós já vimos crianças desse jeito? A sensação de orfandade espiritual é a raiz de muitas quedas. Nós não estamos aqui enquanto igreja para apresentar para vocês um Deus vingativo. Nós sabemos que Deus é juiz, mas eu quero te lembrar que Ele é o seu Pai. Eu quero te lembrar que somos sim frágeis quando nos esquecemos de quem somos. Aí nós estamos suscetíveis a ser tragados, fisgados pelo inimigo da nossa alma. Mas de novo eu vou te repetir: você tem o quê? Um pai. E esse pai é o quê? Amoroso. A maioria de nós não tivemos essa imagem. Não tem coisa mais linda do que um bebê amado. O sorriso dele é diferente, a expressão dele é diferente, ele dorme diferente, ele descansa, e quando ele acorda, ele já acorda como? Sorrindo. Você sabia que Deus quer resgatar isso em você hoje? Eu sabia que Deus quer restaurar essa verdade em você hoje? Você sabia que Deus, Ele não quer que você caminhe sozinho? A restauração começa ao entender: você não está sozinho, você é filha amada do Pai. Amém? Feche seus olhos por um instante. Como você vê o Pai? Você tem a oportunidade agora de estar diante dele. O que você enxerga agora, aí no seu imaginário? Muitas vezes a gente nem consegue ver nada, ver como se uma nuvem densa, escura, porque na terra você não tem essa imagem.
Mas eu quero te desafiar a olhar para o Senhor, a olhar para o Pai nessa noite e dizer: Pai, como é bom poder contar contigo. Você pode contemplar nesse momento o olhar do Senhor, Ele olhando para você não com um olhar de reprovação, de acusação, de julgamento, mas com um olhar de amor, querendo te abraçar, querendo o seu colo, querendo que você corra para os braços dele. Sabe por quê? Porque a única coisa que ele quer é te colocar no peito dele. Agora escuta o sussurro dele dizendo: eu sou um Pai amoroso. E não há nada mais precioso na face da terra do que você. Você é a pessoa mais importante para o Senhor. Não importa se existe bilhões de pessoas em todo o mundo. A pessoa mais importante para o Pai é você. Você pode receber o abraço dele nessa noite? Você pode receber o afago dele nessa noite? Amém? Agora, com bastante leveza, abre seus olhos. Nunca olhe para você como uma peça defeituosa. Não deixe ninguém dizer para você que você é uma peça defeituosa. Não deixe ninguém dizer para você que você não é bom o suficiente. Sabe por quê? Porque não é isso que o seu Pai fala a seu respeito. Quando nós vemos pessoas com uma identidade deformada, é porque ela carrega dentro dela os resquícios da queda de Adão. Adão, ele estava no Éden. Ele convivia todos os dias com o Pai. Ele contemplava o rosto do Pai. Ele se comunicava com o Pai. Ele tinha um relacionamento com o Pai. Mas por causa do pecado, ele saiu. E agora, fora do Éden, quem é que vem fazer companhia para ele? Lúcifer. E quem é deformado, anjo caído, é ele. E Lúcifer, ele quer fazer com que eu e você acreditemos que nós somos peças defeituosas. Mas você é filho. Todo mundo que olha para Ana fala que é a cópia da Dilce, né? Isa parece comigo, mas a Ana dizem que é a minha cópia. E perguntaram para ela essa semana: o que você fez para se parecer tanto com a sua mãe? E ela respondeu o quê? Da forma mais simples: eu nasci. Você nasceu cópia do Pai. Ele quis que você fosse a imagem e semelhança dele. Mas muitas vezes, nos ambientes familiares, por causa das críticas, por causa dos julgamentos, por causa dos apontamentos, você construiu uma identidade que não é verdade. T.D. Jakes, ele diz que quando você conhece sua identidade em Cristo, você para de viver para ser aceito e começa a viver como aceito. Você pode repetir comigo? Diga: eu sou amado. Eu sou projeto de Deus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Fala: eu sou inteligente. Eu sou amável. Eu sou capaz. Eu sou filho amado de Deus. Amém? Agora repita: eu sou próspero, porque Deus é meu Pai e eu abundo em todas as áreas da minha vida. Eu vivo plenitude de vida.
porque o meu Pai, Ele já conquistou tudo para mim. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! A palavra do Senhor diz em Efésios, capítulo 1, versículo 6: em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E Ele complementa dizendo que é para louvor da sua glória. Você, amado, você foi adotado. Você sabia qual que é a maior raiva de Satanás? É porque eu e você fomos adotados por Ele, pelo Pai. Porque Jesus, o carpinteiro, se entregou por causa de nós, para que eu e você tenhamos a vida que o Senhor escreveu para nós. Salmo 139 diz que tem uma história escrita para nós. Então todos os dias a gente precisa perguntar: Senhor, qual que é o roteiro? Eu compartilhava com o Oséias hoje, eu falei: Oséias, tudo que chega para mim esses dias é a mesma mensagem, e a mensagem diz: tem um roteiro para você, tem um roteiro para você. E você sabe qual que é o meu desejo hoje? Senhor, eu quero conhecer o roteiro, porque eu quero viver o roteiro de Deus. E você? Fale: eu vou viver o roteiro de Deus. Amém? Você acredita nisso? E o amor do Pai, ele é o que? Gratuito. Você não precisa fazer nada. Amém? Deus não ama você por aquilo que você faz. Ele ama por quem você é nele. E quando isso entra no coração, o medo sai e o sonho volta. Amém? Hoje o Senhor está restaurando o quê? Sonhos. Hoje o Senhor está restaurando o sonho. Hoje você vai para casa de uma forma diferente, de uma forma leve, de uma forma impactada. E eu quero te dizer mais: quando você deitar, que você dormir, o Senhor vai fazer o quê? Colocar sonhos dentro de você. Quantas vezes você já se sentiu incapaz? Quantas vezes você diz: eu não dou conta de fazer isso? Quantas vezes você já falou: eu não sou bom o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, fulano é que é inteligente. Se eu tivesse a inteligência do ciclano, a nossa oração é: o espírito de entendimento, de conselho, de sabedoria está sobre mim. Isaías 11:2. Eu sempre faço essa oração com as meninas, para que elas não esqueçam. A ponto da Ana me perguntar: mamãe, quando eu nasci, Jesus escreveu esse versículo para mim? Quão especial ela se sentiu, né? Por quê? Porque aquilo carrega como uma verdade. Os meninos já aprenderam, né? Declarar na hora das provas. O que vocês falam? Isaías 11:2. Repetindo isso. E a palavra do Senhor fala, amados, em 1 Pedro 2:9: vocês são geração eleita, povo exclusivo de quem? De Deus. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa mais linda. Quero deixar mais essa frase para você: a identidade ferida não sonha com a liberdade, apenas sobrevive para ser aceita. Mas essa menina tem a cara de quem é ferida? Não. Ela tem o quê? Um bom pai. É assim que você precisa viver todos os dias. Sorridente, feliz. Tem um pai que te aprova todos os dias. Amém? Salmo 139:14. Tu me fizeste de modo especial e admirável. Amém? Mas o medo de falhar muitas vezes impede de tentar. E sem tentar, não há sonho que resista. Fala: eu não vou deixar nenhum sonho para trás. Amém? E a nossa oração vai ser: Pai, alinhe os nossos sonhos. Eu tenho feito uma oração nos últimos dias. A minha oração, ela tem se repetido. Eu falo: Deus, o Senhor deu a planta do tabernáculo para Moisés.
O Senhor deu a planta de uma arca para Noé. O Senhor deu a planta de uma tenda para Davi. Qual que é a planta para Porto Nacional? Qual que é a planta para essa cidade? Qual que é a planta que Ele tem para cá? O que o Senhor quer me entregar? Eu estou disposta, mas eu confesso para vocês que eu também, fazendo essa oração, o Senhor trouxe algo ao meu coração, né? Antes de eu viajar para o voo, o que aconteceu comigo? Eu estava diante de uma situação tão desafiadora, que naquele dia eu falei, como é realizar grandes projetos? Eu esqueci da oração que eu tinha feito, porque eu senti medo. Eu senti medo. E dentro de mim havia uma voz que dizia, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. Tudo que eu abria na minha frente aparecia, não pare, continue, permaneça. Mas ao mesmo tempo dentro de mim, eu tinha algo que me afligia. E eu só pensava em Abraão. Como foi para Abraão, amado, sair de Ur dos Caldeus, uma cidade com alta tecnologia? Não pense que Abraão saiu de Ur dos Caldeus como, um miserável. Não, ele era uma família bem sucedida. Ele seria o sucessor do seu pai. Ele já nasceu numa família rica. Eu quero que você entenda isso. Então ele não deixou uma vida de miséria para trás. Ele deixou bens para ele poder acompanhar aquela voz que dizia para ele ir para uma nova terra. Só que se Abraão tivesse permanecido naquela cidade, ele teria sido só mais um sucessor, o dono de um patrimônio. Mas à medida que ele obedeceu à voz do Senhor, ele se tornou o quê? Pai de nações. Ele poderia ter sido o homem mais próspero daquela época, mas ele teria deixado todos os seus recursos para quem? Para os empregados dele. Mas porque ele ouviu a voz do Senhor, Deus lhe deu uma descendência. E eu quero te perguntar nessa noite, o que você precisa deixar para trás para sonhar o sonho que é do Senhor, para deixar o sonho que é de Deus? Então não tenha medo. Hoje é uma noite que o Senhor vai fazer o quê? Ressuscitar sonhos. Ressuscitar sonho. Talvez você olhe para mim, e aí entra o terceiro tópico dessa mensagem. Talvez você esteja sem esperança. O que você olha na sua frente, você fala, mas as minhas condições não me permitem sonhar. As minhas condições hoje não me permitem acreditar. Olho para Porto. O que tem em Porto? Não tem uma empresa grande que eu possa trabalhar e ganhar um salário maior. E se Deus está querendo fazer de você o empresário que vai dar milhares de empregos nessa cidade? Você já parou para pensar sobre isso? Ninguém se torna empresário da noite para o dia, não. Ninguém nasce milionário, não. E se esse é o desejo de Deus, se Deus está querendo colocar isso no seu coração, não pare de sonhar, acredite. Não deixe a sua mentalidade dizer para você que você não é capaz de passar num concurso que você tanto anseia. Não deixe a sua mente dizer para você que você não vai chegar em lugar algum. Não deixe a sua mente dizer para você que você não é capaz, que você não é inteligente o suficiente, que você não sabe administrar, que você não é um bom líder. Isso tudo é mentira. Tudo isso é o quê? Um engano. Eu quero te desafiar nessa noite, amado, a olhar para o Senhor e lembrar quem é o seu pai. Eu estou falando de um pai que abriu o mar simplesmente com um cajado. O poder não estava em Moisés, o poder estava no Pai. Entendeu? O seu Pai. Você não tem noção da grandeza dele. Você não tem noção dos recursos que ele tem. A palavra do Senhor diz, amados, que meu é a terra e tudo que há nela. É assim que está escrito. Se você pegar o livro de Jó, capítulo 41, versículo 11, ele fala para Jó, Jó, quem te deu primeiro? Se você disser para mim quem foi que te deu, eu vou restituir essa pessoa. Em outras palavras, Deus estava dizendo, você nunca teve nada, tudo que você tinha era meu. Só que agora, porque você foi aprovado, você sabe o que eu vou fazer com você?
retribuir tudo que você tinha. Se você acha que você perdeu, eu vou te dar o quê? O dobro. Entende? Esse é o ano da restituição, amados. Esse é o ano que a gente vai ver o sobrenatural do Senhor. Daqui para o final do ano, muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer. Deus não precisa de um ano para fazer um milagre. Deus faz um milagre da noite para o dia. A palavra do Senhor fala em Hebreus que Ele gera as coisas como que já existisse. É assim que está escrito. Eu tenho uma palavra que eu tenho carregado ela comigo nos últimos tempos. Tem 2 anos que eu carrego essa palavra. E a palavra que está lá em Reis, 1 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. Ele diz: nem haverá vento nem sinal de chuva, mas cave as suas cisternas que eu vou fazer ela transbordar. É uma palavra do Senhor para o rei Josafá no meio de uma guerra. Você entende o que eu estou falando? Josafá estava sem água, ele iria morrer de sede juntamente com os seus soldados. E Deus libera essa palavra sobre ele e diz: eu vou mandar água para você, para os seus animais, para os seus soldados. E tem mais: não bastasse isso, eu vou destruir Moabe. Moabe, quando você vai ver a característica desse povo, era alguém que sugava as forças, tirava a energia, a esperança do povo de Deus. E há uma palavra de Deus para nós: Ele está destruindo Moabe na nossa vida. A partir de hoje, nós declaramos e profetizamos sobre a sua vida o que? Esperança. Se a terra está seca, você pode ter certeza, Ele vai mandar chuva. Chuva de esperança, chuva de alegria, chuva de paz, chuva de confiança nele, chuva que vai fazer transbordar por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Volte a sonhar. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11, quando aquele povo estava desesperançoso, Ele disse: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de lhe dar esperança e um futuro. Quantos aqui querem tomar posse desse futuro? Quantos aqui tomam posse desse futuro próspero? Quem perde a esperança deixa de construir o futuro e passa a apenas tolerar o presente. Tem muita gente que não está vivendo, tem muita gente que está sobrevivendo, tem muita gente que não está vivendo a vida de Deus. E a palavra do Senhor fala em Hebreus 10:23, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel.